É inegável que o mercado das bets, essas plataformas de apostas, é gigantesco. Segundo o relatório da XP, estima-se que esse mercado movimenta de 100 a 120 bilhões de reais por ano. E essa febre começou lá em 2018, quando as apostas foram legalizadas. E recentemente, no final do ano passado, foi aprovada a lei que regulamenta essas apostas, a Lei 14.790, conhecida também como Lei das Bets. Então, se o número de apostadores só aumenta, a tendência é que agora vai aumentar muito mais. Mas e qual é o problema? De fato, a grande maioria aposta por entretenimento ou diversão, ou seja, entende os riscos e trata o dinheiro gasto simplesmente como um custo de divertimento, como um ingresso para ir para o cinema, sem qualquer expectativa de fato ganharem dinheiro. O problema é que uma parcela dessas pessoas acaba apostando pelos motivos errados, numa expectativa de fato ganhar dinheiro e transformar isso numa fonte de renda. E muitas delas, no final, infelizmente, acabam ficando viciadas. E como a gente bem sabe, hoje tudo é muito intensificado. O acesso a essas plataformas é muito fácil e influenciadores e redes sociais que são pagos para promover essas plataformas acabam criando uma ilusão de que é um jeito fácil de ganhar dinheiro. E é aí quando a coisa fica perigosa e desanda. E infelizmente, o Brasil está no olho do furacão. Em 2022, o Brasil passou o Reino Unido e assumiu a primeira posição como lugar com maior número de apostas. E eu falo infelizmente porque os próprios dados mostram que é um mercado feito para que os apostadores, a população em geral, perca dinheiro e somente as plataformas é quem de fato lucrem. E segundo recente pesquisa do Itaú, estima-se que os brasileiros gastem 24 bilhões de reais por ano com essas apostas, sendo que somente 200 milhões acabem de fato representando ganhos para os apostadores. Ou seja, quase todo esse valor de 24 bilhões de reais por ano acabam representando perda para os apostadores. E esse dinheiro acaba indo para fora, em outros países onde estão sediadas essas plataformas de apostas. Ou seja, esses gastos acabam não representando nenhum benefício para o país. E os dados são alarmantes. Segundo um recente estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, a SBVC, 38% dos brasileiros já apostaram online. E o estudo mostra que o perfil dos apostadores são homens, mas pior de tudo, jovens e das classes sociais mais baixas. E a coisa vai piorando. 64% dos apostadores usam sua renda principal para apostar, sendo que 63% já se enrolou financeiramente por conta das apostas. O estudo também mostra que muitos apostadores já deixaram de comprar itens básicos para fazer as apostas. Por exemplo, deixaram de comprar roupas e itens de supermercado e saúde. E nessa linha, o presidente da CVM recentemente falou que a perda das bets ainda vai esvaziar as geladeiras dos brasileiros. E é exatamente isso que os dados comprovam. E por fim, mais um dado preocupante, a tendência é que as pessoas gastem cada vez mais com as apostas. Ou seja, o mercado das bets é um mercado bilionário que só tem crescido e mega competitivo. E com essa competição, as empresas estão se aperfeiçoando para fazer o que elas fazem de melhor, que é extrair ao máximo dinheiro dos apostadores por meio de influenciadores e propaganda, vendendo sonhos de dinheiro fácil para o brasileiro médio. E nós, meros mortais, somos vulneráveis e pegos no meio de tudo isso para sermos viciados e explorados ao máximo. E o mais preocupante de tudo isso não é somente a perda financeira, mas como essas apostas afetam no nosso psicológico e nos nossos comportamentos. Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, de 2013, mostrou-se que os jogos de azar, embora não haja um componente químico, causam tanta dependência quanto drogas e álcool. E aqui eu não vou entrar muito nos detalhes, mas eu vou deixar aqui o link para o artigo da Super Interessante em que se explica a parte científica da coisa. Mas resumindo muito, o vício está associado à dopamina, que é o neurotransmissor que nos dá prazer e satisfação. E só para fim de comparação, o efeito poderoso e viciante da droga está exatamente associado à elevação da taxa de dopamina no nosso corpo. Mas conforme esses eventos se tornem corriqueiros, a tendência é que essas elevações de dopamina sejam cada vez menores. E é aí que entra um efeito psicológico que torna as apostas tão atraentes, que é o reforço intermitente, quer dizer, quando os resultados positivos, as vitórias, são esporádicas e imprevisíveis. Isso faz com que as vitórias sejam ainda mais gratificantes, fazendo com que toda aposta seja muito viciante, de modo que o apostador fique cada vez mais tentando obter essa recompensa. E aqui eu queria destacar um outro elemento que junta
psicologia financeira e as apostas, que são os vieses cognitivos. Esses vieses estimulam a continuidade das apostas e aumentam o vício. E o primeiro deles é o viés da confirmação, em que a gente tenta criar na nossa cabeça padrões para obter resultados previsíveis com base em eventos totalmente aleatórios. Então, por exemplo, duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo o meu avô sentir dor nas costas e chover. Mas se ele coloca isso na cabeça, quando dói em suas costas e chove, isso acaba reforçando esse padrão que não existe, simplesmente para validar essa crença e alimentar essa ilusão. E óbvio que isso varia de aposta para aposta. Então, por exemplo, aposta naquelas caça-níqueis, aquelas slot machines, tem gente que acha que puxando mais forte ou mais fraco vai dar um resultado diferente. Ao passo que há outras apostas, por exemplo, as esportivas, que de fato já há uma maior correlação entre o que você pode saber e o resultado da sua aposta. O segundo viés cognitivo é a falácia do apostador, que é uma crença de que, por exemplo, se eu perder várias vezes no passado, isso vai aumentar a minha chance de ganhar no futuro. Mas isso não tem nada a ver, pois os eventos são totalmente aleatórios e independentes entre si. Então, você ter perdido 1000 vezes antes não muda em nada a sua chance de ganhar na sua próxima vez. E embora isso seja óbvio, muitas pessoas gostam de crer nisso simplesmente para alimentar o vício de aposta. E aí o terceiro é aversão à perda, quer dizer, a dor que sentimos quando perdemos algo. E isso aliado com os demais vieses que eu acabei de explicar, acabam criando um comportamento conhecido como perseguir perdas ou chasing losses. Quer dizer, a perda de uma aposta faz com que a pessoa queira recuperar aquela perda e apostar mais. E isso pode criar um ciclo destrutivo, fazendo com que as pessoas percam ainda mais dinheiro. E esse objetivo de recuperar o que você perdeu faz com que as pessoas sejam cada vez mais irracionais, fazendo com que as perdas sejam cada vez maiores. E por último, o quarto, nós temos a ancoragem. Quer dizer, a gente estabelecer uma referência no valor por qualquer motivo que seja uma dica ou uma recomendação de uma outra pessoa, um número da sorte ou um número que fez você ganhar no passado, fazendo com que esse valor seja uma âncora para você achar que tem chances maiores de ganhar, quando na verdade isso é uma mera ilusão. Mas aí você vai me falar, mas as apostas sempre foram presentes aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, as loterias. Mas aqui eu vou listar 3 motivos pelo qual eu acho que as apostas online são muito piores do que as loterias que a gente conhece. E o primeiro é, muitos tipos de apostas hoje em dia, por exemplo, as apostas esportivas, elas têm chances muito maiores de ganhar do que as loterias. E essa maior chance de ganhar faz com que você tenha uma expectativa maior de ganho e, portanto, faz também com que você aposte mais dinheiro. E o segundo é, embora os jogos de loteria tenham certa frequência, eles não são tão frequentes como as inúmeras opções que a gente tem nas apostas online. São inúmeras plataformas, inúmeros jogos, inúmeras modalidades e quando você quiser. Ou seja, é um prato cheio para alimentar esse vício. E o terceiro é que muitas dessas plataformas são fraudes, ou seja, elas não são auditáveis, não são verificáveis, e o dono dessa plataforma consegue simplesmente manipular os resultados. Então, é certeza que você não vai ganhar dinheiro nessas plataformas. E um exemplo é o famoso jogo do tigrinho, que hoje já está claro que é um golpe. Inclusive, eu vou deixar o link do vídeo aqui se você quiser entender um pouco mais. Então, como conclusão, a gente vê que as bets estão crescendo cada vez mais e a gente vai ficar cada vez mais exposto a essas plataformas. E se você for apostar, é importante que você faça isso de forma consciente, entendendo os riscos e pelos motivos certos. Ou seja, apenas como uma forma de entretenimento e diversão, sem achar que é um novo jeito de ganhar dinheiro rápido e fácil. E fiquem atentos não somente para as perdas financeiras, mas também para os efeitos psicológicos e comportamentais que podem estar te viciando nas apostas. E se você ou qualquer pessoa que você conheça esteja se viciando nessas apostas, não tenha vergonha de procurar ajuda. Então, é isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido e um forte abraço.